Momento Empreendedor, esse programa que é pensado aí nos mínimos detalhes para você que está iniciando o seu novo negócio, ou que já é empresário e está sempre atrás de aprimoramento, de busca de dicas para se tornar um empresário, fazer um empresário melhor e fazer ainda mais sucesso. Hoje, aqui direto dos estúdios da Associação Comercial Distrital Centro, recebendo o professor Lourenço Quefalas Barbosa, que é empresário do Instituto Gratos de Desenvolvimento Humano Empresarial e atua como coaching, trainer, terapeuta, palestrante. Veio aqui como indicação do Edward, da Macro 4. Agradecer a ele por nos ter enviado aqui mais uma fera para conversar. E Lourenço, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar conosco. Agradeço, Dedo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço à TV Guarulhos, ao programa, por esse contato aqui com esses empreendedores, já empreendedores e com novos empreendedores aqui também. Você veio falar sobre a necessidade do treinamento, do aprimoramento constante. Então, quando que o empreendedor deve investir em treinamento? Isso é uma boa pergunta e a resposta é simples, sempre. Assim, sempre que possível, o empreendedor ele deve investir em treinamento com a tua equipe. A empresa ela é formada por seres humanos, Então, seres humanos, obviamente, precisam ser capacitados, treinados, formados. Então, assim, mas qual é o momento ideal? Assim, poxa, você precisa necessariamente identificar, fazer um diagnóstico da necessidade do teu time, da necessidade da organização, para poder fazer um treinamento, ou desenvolver um treinamento, ou buscar um parceiro para um treinamento de acordo com a necessidade ali daquele ambiente, daquele momento, daquela situação. Com esse diagnóstico feito, você pode, obviamente, procurar um parceiro, procurar desenvolver um treinamento interno. Assim, não tem uma receita de bolo, um momento ideal. É aquele momento em que o empresário sente a necessidade do teu time. Lourenço, agora eu tenho uma impressão de que o empresário, às vezes, ele sente que esse momento de buscar ajuda, de buscar um treinamento, de buscar um aprimoramento, é só quando os números não estão do jeito que ele queria. Eu tenho um pouco essa impressão. Isso confere ou não? É comum, quando ali a água já subiu no telhado, o empresário fala assim, agora, o que eu faço? Como que eu posso agir aqui? E vai tentar buscar alternativas no mercado e dentre elas, treinamento, Assim, o empresário, quando ele tem uma visão, um planejamento, uma visão estratégica, uma visão do negócio, ele vai aos poucos se preparando também para as dificuldades que o mercado vem oferecendo. Então, esse preparar, ele envolve a parte de capacitação do time, da liderança e a própria capacitação também do gestor, do empresário. Então, assim, quando a corda já subiu ali no pescoço, assim, já está ali, aquele negócio assim, poxa, e aí, o que eu faço agora? Assim, muitas vezes a Inês está morta, mas claro, dá para auxiliar, tem coisas a serem feitas dentro da organização, sempre tem algo a ser melhorado. Assim, o importante é definir o foco. Assim, qual é esse foco? Como que eu posso atuar aqui dentro dessa organização? O que precisa efetivamente para dar realmente o remédio certo, para dar a solução correta para aquela organização? Essa é uma boa questão, conseguir identificar o que tipo de treinamento que eu tenho que trazer para resolver essa situação que a minha empresa está passando. Até dentro disso eu queria esclarecer um ponto com você. Qual que é a diferença do coach, do consultor e do assessor? É diferente, dependendo da necessidade do empreendedor naquele momento, você contrata um coach, ou você vai buscar um assessor, ou você vai buscar um outro tipo de consultoria. Qual a diferença entre essas funções? As pessoas que formam uma organização, elas vêm cheias de valores, de conhecimento, elas têm a vivência delas, e é um grupo heterogêneo. Assim, a gente homogeneiza conhecimento, mas a parte comportamental ainda precisa trabalhar, cada um vem com a sua bagagem. Assim, esse é o grande desafio também. Assim, em que momento eu vou gerir esse conhecimento que tem aqui dentro da organização? O treinamento, assim, ele vem dar um pouco desse apoio, porque o treinamento ele trabalha em duas vertentes.
ele trabalha tanto na parte técnica quanto a parte comportamental. Isso é importante, Leandro. A parte comportamental também, porque muitas vezes o empresário ele foca somente no técnico. Né? Fala assim, poxa, mas nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós interagimos com as pessoas, interagimos com o outro. Né? E como fica isso dentro da organização? Um consultor, ele vai trazer conhecimento técnico. Assim, poxa, eu tenho aqui assim, uma necessidade de fazer um planejamento financeiro, por exemplo, né? Ou implantar uma gestão aqui de indicadores. Eu não tenho esse conhecimento técnico. Né? Assim, eu preciso de alguém para me ajudar a dar esse apoio aqui dentro da organização. Então eu busco esse conhecimento, o consultor vem com esse conhecimento, implanta aquele conhecimento e dissipa aquele conhecimento dentro da organização. É importante, quando você contrata também um consultor, que aquele conhecimento fique dentro da organização. Né? Muitas vezes eu vejo várias empresas assim, que as empresas acabam virando refém de um consultor. Né? Assim, não, aquele conhecimento ele precisa ser dissipado lá dentro. Né? Assim, de que forma isso vai ser dissipado lá dentro? Né? E também utilizado o treinamento para isso. O trabalho do coach, ele vem trabalhar um pouco as questões comportamentais. Né? A gente brinca que o coach, a gente pega o estado atual, entende qual é o momento da pessoa, assim, e aonde ela quer chegar, né? Qual é esse estado desejado. No coach executivo, a gente trabalha isso com foco da pessoa dentro da organização. E trabalha esse momento organizacional dela, não é um foco tanto a pessoa ou a vida pessoal dela. E o próprio empresário, né, o próprio gestor, ele tem a necessidade também de se capacitar, porque o gestor ele é muito solitário. Né? O gestor, ele não tem ninguém ali muitas vezes para compartilhar o que ele pensa, o que ele acha. Ele tem um pouco, assim, poxa, eu vou me expor, né? Vou expor ao meu time, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Assim, então, trazendo um consultor, trazendo um assessor, né? Um assessor vai dar um pouco o caminho, vai dar uma direcionada, vamos colocar um assessor como um pouco um mentor, né? Dar alguns conselhos, alguma coisa nesse tipo. Né? Assim, e o coach, ele vai trabalhar esse comportamento dele, né? Assim, esse autoconhecimento, né? Como que eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com esse ambiente, quais são de repente as minhas fraquezas, as minhas limitações, as crenças que me paralisam, né? Para que ele possa realmente se deslanchar, né, e ter um autoconhecimento e principalmente, né, atuar com inteligência emocional. Inteligência emocional, esse é um termo e você lida muito tempo com isso. Falando com propriedade de causa, eu vou pegar o gancho para falar um pouco desse livro que você... Lourenço, pessoal, ele também é escritor. Dentro de tudo isso aqui que eu falei que ele faz, ele também é escritor e ele escreveu o novo manual do coaching, o guia definitivo para o alcance de resultados e mudança de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, o que é que ele aborda. Esse livro, ele é muito interessante para quem quer se aprofundar e ter um conhecimento um pouco maior sobre coach. Tem vários coaches do Brasil inteiro participando desse livro. E nesse livro eu tenho a oportunidade de escrever, de falar um pouco sobre o coach aliado com programação neurolinguística. Né? Assim, hoje se fala muito em programação neurolinguística, o que é programação neurolinguística e tal. A programação neurolinguística é um pouco a linguagem que o cérebro entende, é como se falasse a língua do cérebro. Tá? Então, assim, como eu alinho o coach com a programação neurolinguística para obter melhores resultados? Então, é um pouquinho daquilo que eu falo ali nesse capítulo. Né? Então, tem algumas questões, tem alguns exercícios, alguma coisa para desenvolver e ajudar, né, para quem busca esse caminho também do coach. Porque o coach, ele não é somente um profissional de coach. Existe uma vertente do coach, que é o que a gente chama de líder coach, é o gestor coach. Né? Assim, o gestor que tem ferramentas de coach na sua bagagem, né, assim, ele consegue também implementar isso com a sua equipe. Então, é importante. Então, tem conhecimentos aí que o líder ele consegue aplicar no dia a dia, né, e obter melhores resultados e obter um melhor desempenho da sua equipe. Então, é o que a gente chama de líder coach, esse desenvolvimento dessa liderança com técnicas e ferramentas de coach, de programação neurolinguística, enfim. E um outro livro que o Lourenço também escreveu, colaborou, é Estratégias de Alto Impacto. Treinadores comportamentais ensinam como aumentar a performance e atingir a excelência na vida pessoal e profissional. Não tem como separar a vida pessoal da vida profissional. Uma impacta diretamente na outra, uma influencia diretamente na outra, seja no seu rendimento, seja nas suas decisões. Fala um pouquinho do livro, o que é que ele aborda, e ele é direcionado para
para o público como um todo, não só para líderes e gestores. Né? Isso, Dada. Ele é direcionado para o público em geral, para quem busca esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Esse livro ele foi escrito por diversos treinadores comportamentais. Então, nós juntamos esses treinadores comportamentais nessa obra. Nessa obra, eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a vida em plenitude e gratidão. Ou seja, como viver sua vida de forma plena, né? Você liderar sua própria vida, né? O poder da presença, o poder do aqui e agora. Então, como que eu vivo esse hoje? Quem está liderando a sua vida é você mesmo? Né? Assim, ou os outros estão deixando, te influenciam tanto que eles acabam liderando a tua vida. Né? Então, eu trago um pouco essa reflexão para dentro do livro. E ele tem vários outros temas também interessantes, importantes, para o desenvolvimento, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, transformar. A missão desse livro é mudá-lo para melhor. É isso. Né? Exatamente. Um bom resumo. Então, ele traz justamente essa abordagem de como melhorar a sua vida pessoal e a tua vida profissional. A pessoa nasce líder, a pessoa se torna um líder. É possível a pessoa, ao longo da sua trajetória profissional, aprender a se tornar um líder? Uma boa pergunta. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu não sou líder. Eu não sei ser líder. O que é ser líder? E existem tipos de liderança, né? Existem lideranças diferentes, né? Sim, e eu falo assim, poxa, eu tenho certeza, né, que você, de alguma forma, ou exerce o papel de liderança em algum momento da tua vida. Então você, muitas vezes, é o líder dentro da sua casa, né? Talvez no conjunto ali de irmãos, né, você é o líder dos seus irmãos. No seu grupinho de amigos, você exerce um papel de liderança ali também, né? Assim, dentro da organização, da mesma forma. Então, a liderança, ela é uma identidade que a gente tem, né? E ela aparece em diversos momentos da nossa vida. Então, eu falo assim, mas eu tenho um papel aqui na minha organização, eu sou um assistente. Eu falo assim, eu não tenho cargo de liderança. Mas muitas vezes, você sendo um assistente, você exerce liderança sobre os outros assistentes, ou em algum momento você vai liderar uma reunião, né? Vai liderar uma atividade. Então, são papéis de líderes. Então, líder é um papel. Agora, a liderança, por si só, né, pensando no âmbito organizacional e tal, vai ser a liderança, ela é servidora. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, o professor Cortella, que ele disse assim, a liderança que serve a si próprio, essa não serve. Né? Então, assim, justamente por isso, porque a liderança é servidora. Você não pode exercer a liderança pelo cargo que você ocupa, né? Mas pelo aquilo que você representa para aquelas pessoas. Um líder bom, ele inspira. Um líder inspira. Né? Então, assim, ele motiva, ele sabe o que o time quer. Você não precisa impor nada. Aquele negócio assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Assim, o tem que, toda vez que a gente recebe uma ordem, a gente já se fecha de alguma forma. E bloqueio natural. Exatamente. Você tem que fazer tal coisa. Né? Assim, poxa, como é diferente você trazer o teu time, inspirar pelo aquilo que você é. Né? Assim, trazer congruência. Não adianta você só falar algo e agir de outra maneira. Né? Não adianta falar aqui para você de treinamento, de desenvolvimento, se eu, Lourenço, não me desenvolvo. Né? Então eu também passo por mudanças constantes na minha vida e busco treinamentos o tempo todo também, para poder me aperfeiçoar. Né? Assim, e isso é congruência. E o líder, ele precisa ter principalmente congruência com aquilo com que ele fala e aquilo que ele age com as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que as ações confirmem as palavras. Né? Então é isso, que reflete exatamente isso. Bom, Lourenço, a gente falou muito sobre gestão, sobre treinamento, uma série de outras coisas, mas para o empreendedor que está começando agora, que às vezes está num momento complicado na sua empresa, que está vendo os números caindo, e falou, bom, tenho que mexer com a minha equipe, tenho que trazer alguma coisa diferente para motivar, para trazer o pessoal de volta para jogar junto. Qual o tipo de treinamento que eu devo dar para a minha equipe? Como selecionar um bom profissional, um bom treinamento? Às vezes é a necessidade de um treinamento técnico, às vezes é a necessidade de um treinamento mais comportamental, mais de autoconhecimento, como você falou no bloco anterior, não é isso? Antes de definir qualquer treinamento, o que fazer? Entender para que eu estou fazendo isso? Entender um gestor, um empreendedor que está próximo do teu time, ele sabe quais são as necessidades do time. Principalmente saber ouvir. Poxa,
converse com as pessoas que estão ali. Né? Fala assim, quais são as necessidades? Né? Fala assim, o que esse time está precisando? Às vezes é conhecimento técnico, às vezes é alguma mudança comportamental ali entre eles, né? Eu falo assim, ou muitas vezes o empreendedor também fala assim, poxa, já está com aquela visão de futuro, tem um planejamento, ele pensa fala assim, nossa, para eu chegar lá onde eu quero, eu preciso capacitar a minha equipe, né? Eu preciso formar essa minha equipe, dar a essa minha equipe tal conhecimento, né? Então eu falo assim, hoje tem N opções no mercado, né? E fala assim, poxa, mas treinamento é muito caro, Lourenço. Eu falo assim, como é que eu vou fazer? Vou trazer quem aqui? Eu falo assim, hoje tem treinamentos para qualquer bolso. A oferta é abundante em diferentes plataformas, Isso, né? Exatamente. Assim, você tem treinamentos presenciais, tem treinamentos digitais. Né? Assim, dependendo do tipo de treinamento, assim, você pode usar a plataforma digital ou o presencial. Depende daquilo que você está buscando. O ponto principal é que tenha claro assim, qual o objetivo do treinamento. Tenha claro também qual o resultado esperado por esse treinamento. Né? Assim, uma vez que você tem isso em mente, você pode buscar as alternativas. E tem uma coisa, Dedo, que poucos fazem, é olhar para dentro de casa. Né? Ele fala assim, poxa, assim, de repente você tem expert dentro de casa ali, né? Dentro da tua empresa, dentro da tua organização. Por que não utilizar essas pessoas para que elas compartilhem conhecimento? E isso por si só pode servir de motivação para a equipe. Perfeito, né? Porque a equipe também fala assim, olha que legal, traz visibilidade, né? Você força também aquela pessoa que tem expertise num tema, também de se capacitar para aquele tema, né? Para que ela dê um treinamento, né? E dar um treinamento, você vai estar falando em público, você vai estar trabalhando também com aquela pessoa, outros comportamentos que também são importantes para o negócio. Né? Então, assim, muitas vezes, você, poxa, não tem dinheiro, não vou contratar. Às vezes a solução está dentro de casa. Você pode montar um programa interno de desenvolvimento, né? E pode, obviamente, claro, buscar alternativas também dentro do mercado. E você pode, com isso, acabar descobrindo talentos que podem resolver aquela situação específica, mas para atuar, de repente, em outras áreas, para trazer soluções que às vezes você nem tinha se tocado ainda que precisava daquilo. Né? Exatamente. E muitas vezes o próprio empreendedor também fala assim, poxa, e eu, né? Assim, eu participo do treinamento, como fica? Como fica a minha figura? Eu falo assim, poxa, seria muito legal que você participasse de determinados treinamentos, né? Não todos, então depende do tipo de treinamento. Se você vai para um treinamento de team building, um treinamento comportamental, né? Um treinamento com essas características, é legal o empreendedor fazer parte disso, porque o time sente que ele está ali junto, né? Que não são coisas distintas. Fala assim, o líder está lá e o grupo está de cá. Não, né? Fala assim, é um grupo só. Estamos juntos aqui, né? Para TJ, estamos juntos, né? Vamos nessa, né? E compartilhar também o teu sentimento, né? Ter essa relação, né? Ouvir o outro, ter esse sentimento do outro, isso é legal. Né? Mas agora treinamento um pouco mais técnico, aí você fala assim, poxa, aí você tem que avaliar, fala assim, qual o momento teu, né? E às vezes, de repente, é um grupo de gestor, um grupo de sócios, fala assim, então tá bom, então vamos desenvolver aqui um treinamento específico para isso. Entra um pouco também aí da questão da autogestão, né? O empresário, o empreendedor também tem que ter o discernimento de que há momentos que ele precisa se capacitar até para poder entender qual tipo de treinamento e qual tipo de atividade que ele tem que desenvolver com os seus colaboradores. Tem um pouco disso também. Tem claro, né? Assim, esse autoconhecimento de um gestor, do empreendedor, ele é fundamental. É fundamental para todos, não só para o empreendedor, né? Assim, poxa, eu me conhecer. E uma das formas aí de trazer esse autoconhecimento é através do coach. O coach funciona muito bem para isso. Né? Assim, de trazer, de gerar essa reflexão no empreendedor, uma forma do empreendedor compartilhar também aquilo que ele sente, né? De compartilhar as dificuldades que ele está vivenciando, né? E principalmente porque o coach, ele não vai dizer para você, fala assim, olha, faça tal coisa, né? Fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? O coach não é um conselheiro, né? O coach, ele tem ferramentas em que ele consegue fazer com que você encontre as respostas que você precisa. Então, assim, você uma vez dissociado do problema, você consegue pensar na solução. E todos nós temos os recursos que nós precisamos, basta acessar. Então, assim, o coach ele é um facilitador. Ele vai facilitar com que você acesse isso para que você tenha alternativas. E a gente falando aqui do treinamento, Delo, o treinamento,
ele é muito legal também, né, como eu falei no bloco anterior, assim, além dele trazer duas vertentes, que é a parte técnica, né, e a parte comportamental, assim, o treinamento permite, né, e falando um pouco aqui de neurociência, de fazer novas conexões cerebrais. Quando você faz novas conexões, né, você consegue pensar o lateral think do Edward de Bono, né, assim, de pensar fora da caixa, assim, de buscar alternativas. Então, se você, o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, né, se você faz as mesmas coisas, você sempre vai obter os mesmos resultados. Você nunca vai ter resultados diferentes. Então, assim, para ter resultado diferente, você precisa de conhecimento. Você precisa encher sua caixa, né? Então, assim, você precisa sair da sua zona de conforto. Exatamente. Ótimo. Essa palavra, zona de conforto, ela é fundamental para quem quer se desenvolver. Se eu estou na minha zona de conforto, assim, tá bom, tudo tá bom, né? Assim, esse incômodo, e esse é o papel de um gestor, esse é o papel do empreendedor, esse é o papel do líder, tirar a pessoa ali da zona de conforto, mas tirar de forma respeitosa, né? Assim, não é tirar de forma autoritária, né? Respeitando aquela pessoa que está ali, respeitando os limites, respeitando a necessidade de cada um, né? Assim, nada mais desigual do que tratar pessoas iguais, pessoas diferentes de forma igual, né? Assim, poxa, se eu trato você da mesma forma que eu trato outra pessoa, assim, né? Você tem que respeitar as individualidades, exatamente, as peculiaridades de cada pessoa. Mas, se você pudesse dar uma dica para o pessoal, por exemplo, para o empreendedor que está assistindo aqui o Momento Empreendedor, às vezes ele acha que vou contratar um coach que isso vai resolver o meu problema. Mas como em todas as áreas, todos os segmentos profissionais, existem bons profissionais e existem maus profissionais. Perfeito. Que tipo de cuidado o empreendedor, o empresário tem que ter? E até o profissional que quer fazer quer fazer uma reciclagem por conta própria, que tipo de cuidado ele deve ter que ter na hora de contratar o coach? Você escreveu aqui o novo manual do coaching, né? Você provavelmente deve dar dicas em relação a isso. Então, assim, quando você for buscar um profissional de coach, assim, olha essa formação dele, né? Assim, o que ele traz, né? Assim, qual o conhecimento que ele tem, que tipo de formação ele tem, né? Que cursos complementares ele fez, qual é a vivência e experiência que esse profissional também tem na área, tem no ramo, né? Assim, e o mais importante, antes de começar um processo, conheça o profissional, né? Assim, vai lá bater um papo, né? Assim, poxa, deixa eu ver, né? Eu brinco que quando as pessoas me procuram, né? Eu sempre faço uma primeira sessão de bate-papo mesmo, assim, vamos se conhecer, né? A gente não se conhece, como é que você vai logo fazer algo comigo se você nem sabe quem sou eu, né? Então vamos conhecer, ver se gera essa empatia, porque dentro de um trabalho de coach, essa empatia ela é fundamental, né? Então, mesmo que você, também um empresário que quer levar um coach para dentro da sua empresa, para fazer esse trabalho de coach com seus funcionários, né? Legal, assim, qual é a experiência que essa pessoa tem, né? Que esse profissional tem no corporativo, né? Então, assim, olhar um pouco esse cenário ajuda para tomar uma correta decisão. Mas mais importante, assim, para que eu estou contratando um coach? Seja uma contratação para pessoal, né, ou profissional. Assim, o que eu quero com esse profissional aqui? Como todo investimento, eu espero um retorno sobre esse investimento. E dependendo da situação, esse retorno às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Às vezes o empresário contrata e acha que o coach vai resolver a situação dele em 2 semanas, e às vezes requer um pouco mais de tempo. Geralmente o coach, ele é um processo. O processo de coach ele dura de 10 a 12 sessões. Eu gosto de trabalhar com 12 sessões, né? Assim, desses 12 encontros, você vai ter oportunidade, obviamente, para desenvolver N coisas ali, né? Primeiro vai entender qual é a situação atual, qual é o seu momento, né? Assim, qual é a sua situação desejada, aonde você quer chegar, e o coach vai facilitar isso, né? E isso tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto o coach executivo que a gente chama, que é o trabalho do coach dentro da corporação, né? Trabalhando com líderes, e até mesmo desenvolver essa liderança, né? Que daí já é um outro programa, que também com ferramentas de coach, né? Que é formar líder coach, né? Assim, líderes que tenham essa capacidade, né? De extrair o melhor do outro, né? De buscar esse ganho de performance do outro, né? Através de
comportamentos, de mudanças comportamentais, de entender a necessidade de cada um. Lourenço, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, qual que é o segredo do sucesso? Às vezes o sucesso não significa necessariamente um retorno financeiro. Uau, uma bela pergunta, né? Uma pergunta difícil. Eu gosto assim, de encerrar com coisa fácil. Mas uma boa oportunidade. O sucesso ele é muito relativo, né? Assim, o que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? Né? Assim, muitas pessoas atrelam o sucesso à questão monetária, à parte financeira. Assim, eu sou um sucesso porque eu tenho, enfim, status, porque eu tenho uma empresa grande, porque eu tenho um carro legal, porque eu tenho uma casa bacana. Isso é sucesso? Pode ser. Pode ser. Né? Cada um entende sucesso de uma forma. Né? Assim, o mais importante disso tudo é que o seu trabalho, o que você faz, esteja alinhado com os seus valores, com o seu propósito, com a sua missão de vida. Isso é sucesso. Bom, pessoal, infelizmente o programa de hoje fica por aqui. Se você ficou alguma dúvida, quer entrar em contato com o Lourenço, os contatos dele, você pode entrar em contato através do gratos.com.br ou pelo Facebook, Instituto Gratos, com U, tá bom? Ou contato@gratos.com.br ou falar com o Edward lá com o pessoal da Macro 4, macro4.com.br, ou envie sua pergunta aqui para o Momento Empreendedor. Nós estamos no Facebook, Momento Empreendedor TV, e no YouTube, Programa Momento Empreendedor. Acesse, curta, compartilhe, deixe sua dúvida, divulgue aí com seus amigos. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Programa Momento Empreendedor. Apoio Macro 4 Treinamentos Corporativos. Grupo Empreender Consultoria. Sebrae Guarulhos. Coisas de Ana Valéria Acessórios em Prata. TV Guarulhos.